Bom dia! Hoje, dia 11 de julho de 2025. O texto bíblico de hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 17. Deus dá o poder de a Moisés para fazer milagres. Deus havia explicado a Moisés o que ele deveria falar ao povo israelita quando chegasse lá. E aí Deus diz assim a Moisés. Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mesmo assim os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disse, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que eu fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, mande outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu o ajudarei a falar e direi que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Até aqui a leitura de hoje. Deus e Moisés conversando. Como seria bom, e todos nós talvez sonhássemos em um dia, poder falar com Deus, trocar uma ideia, como dizemos. Moisés estava sendo preparado por Deus para ser o libertador do povo de Israel no Egito. Mas ele questionava a Deus: como que o povo vai acreditar em mim, que o Senhor me mandou? E tinha razão. Nós, seres humanos, costumamos não acreditar facilmente, especialmente quando se trata das coisas de Deus. Aí Deus manda ele jogar o seu bastão, transforma ela em cobra, o bastão em cobra. Depois manda pegá-lo pelo rabo, a cobra, e o bastão volta a ser bastão. Depois Deus diz que o povo, veja que Deus mesmo já sabia disso, pois Deus sabe de tudo. Se ainda duvidarem, bote a mão no peito, a mão ficou leprosa, bote de volta e a mão ficará curada. E uma terceira opção: tire água do rio Nilo, jogue no chão e ela virará sangue. Veja que Deus já via que o povo ia duvidar das palavras de Moisés. O povo, não só israelita daquele tempo, mas de hoje, se Deus voltasse e mandasse uma pessoa para fazer o que Moisés estava prestes a fazer, vejam que Deus já avisava Moisés de que, provavelmente Moisés, sabedor disso, que o povo duvidaria da palavra dele, que não acreditaria que Moisés estava ali
representando ao Senhor. Então Deus dá a Moisés esse poder dos milagres para poder provar ao povo que ele vinha da parte de Deus. Porém, Moisés ainda começa, ele próprio, a querer tirar o corpo fora, dizendo que ele não sabe falar, que ele se atrapalha. E aí Deus tem que dizer para ele: quem deu a boca ao ser humano, quem pode fazer a pessoa ficar surda ou muda ou curar ela. E por fim, quando Deus vê que não tem, que a dúvida e o medo de Moisés é grande, Deus coloca o seu irmão Arão, que irá falar por ele, e que Moisés será como Deus para Arão, falando para ele aquilo que Deus transmitir a Moisés. Ou seja, Deus deixa claro para Moisés: você é o escolhido, você fará este caminho. Nós, muitas vezes, quem sabe Deus está nos empurrando para um caminho, nos dizendo o que fazer. Nós continuamos duvidando, continuamos nos desviando e continuamos deixando de lado aquilo que Deus quer que nós faça. Se você sente no seu coração que tem uma missão de espalhar o Evangelho pelo mundo, faça. Leve a palavra de Deus, quer que seja para 1, 2, 3 pessoas, mas leve a palavra de Deus. E seja exemplo do amor de Deus, seja exemplo para as pessoas, e através do seu exemplo, muitas pessoas poderão chegar mais próximos a Deus e capitanear para si a salvação eterna. Pense nisso e rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que não sejamos tão teimosos como Moisés foi quando Deus pessoalmente foi falar com ele. Que entendamos e tenhamos a consciência de que se Deus quer que nós tenhamos uma missão na nossa vida e que façamos aquilo que Ele deseja de nós para salvar almas para Ele, que nós possamos escutar e fazer o que Deus deseja de nós. Bom dia.